Senador Marcos Rogério, nosso presidente da Comissão de Infraestrutura. Obrigado, presidente Roberto Franco, por ter nos atendido e estar aqui conosco. Eu sei que a tarefa de presidir a Petrobras toma muito tempo e exige muito conhecimento integrado e verticalizado de todo o setor. E a sua equipe e as pessoas que estão aqui também pela presença. Eu vou fazer algumas perguntas sobre preço de combustíveis, sobre refino, sobre integração vertical e sobre gasodutos. Algumas coisas já foram tratadas de passagem pelo presidente, mas apenas para retomar aqui o assunto com um pouco mais de profundidade, para que a gente tenha certeza aqui do que está acontecendo. E respeitando, presidente, a administração de vossas senhorias, sabendo que quando há mudanças de governo, há todo o direito de se mudar a gestão, a mentalidade, etc. O que nós tratamos aqui numa audiência pública como essa é de esclarecer justamente à população, aos acionistas da Petrobras, como foi dito aqui também, que são o Estado brasileiro, o povo brasileiro e também os seus acionistas minoritários, sobre os planos da empresa. Eu começaria indagando aqui sobre a política de preços da Petrobras. Essa política de preços faz com que as distribuidoras comprem da Petrobras óleo diesel acima do preço praticado na costa do Golfo do México, porque essa é a política de paridade de preços de importação, que é diferente e exige, então, que seja colocado em cima do preço de compra que seria praticado lá, toda a movimentação do produto até aqui, mais as margens de risco que importam, como se o produto tivesse entregue no Brasil. Então, esses preços acabam ficando, em regra, acima da prática do Golfo do México, da costa do Golfo do México, que é uma das referências usadas. O produto, no entanto, a maior parte dele é produzido no Brasil, a partir de petróleo extraído na plataforma continental brasileira. Com esses altos preços praticados pela Petrobras, houve forte aumento das importações, houve uma indução, senador Eduardo, às importações de preços combustíveis. No caso do diesel, o aumento foi de quase 70% entre 2015 e 2018, demonstrando que a política de preços altos é nociva à Petrobras, porque ela perde market share, fatia de mercado, né? A empresa chegou a operar com 30% da capacidade ociosa. O argumento da capacidade da refinaria variar de acordo com os produtos que ela produz, na verdade, procede até um certo limite, mas não chega a justificar 30%, 40% de uma refinaria parada ou ociosa. Isso mostra até que, pelo fato dela perder market share, isso mostra que a Petrobras não tem como praticar preços altos sem perder mercado. Quando ela pratica preços altos, ela imediatamente perde mercado para o importador. E nem que ela também seja monopolista no mercado de combustíveis. Ela pode ser hegemônica no refino, mas o mercado não é de refino, o mercado é de combustíveis. O mercado tem outras origens, a própria origem importada é uma delas. A outra é a construção de novas refinarias, ou o upgrade, ou o aprimoramento e a expansão das próprias refinarias existentes em parcerias ou não com investidores privados. A pergunta é, há interesse público do Brasil, da Petrobras, questão do market share, mas do público brasileiro, numa política que faz com que a Petrobras desconsidere seus custos de produção, perdendo market share, abrindo mercado para importadores venderem combustível a preços acima da paridade internacional, como é no caso do diesel? Isso é bom para o agro, isso é bom para o transporte brasileiro, isso é bom para o frete, isso é bom para o caminhoneiro, isso é bom para o Brasil. É interessante para o desenvolvimento nacional importar refinados, sobretudo dos Estados Unidos, a preços elevados e bater recorde na exportação de óleo cru, ao invés de refinar aqui. Sobre a questão do CAD e das refinarias. Há 2 processos no CAD, como se sabe, vou resumir aqui o texto. Os 2 por supostos abusos de posição dominante. E eu já expliquei aqui que não considero haver um mercado de refino, e sim um mercado de combustíveis, que tem diversas origens, inclusive o importado. O senhor considera correto o CAD homologar a venda de refinarias pela Petrobras motivada pelo interesse de importadores que ganham mercado na medida em que os preços internos são elevados, já que quem entrou com essa reclamação no CAD inicialmente foi justamente uma associação de importadores de combustível, e aí a Petrobras foi voluntariamente se ofereceu para fazer um acordo e vender refinarias, né?
A ABICOM, que é incluída a parte interessada nesse inquérito, reúne 9 importadores de combustíveis, tendo sido responsável pela importação de 56% da gasolina e diesel no Brasil em 2017, 9,2 bilhões de litros. Então, na prática, a assinatura desse TCC encerra uma investigação que ainda se encontra em fase preliminar, conforme afirmou o próprio conselheiro do CAD, João Paulo Rezende. Aspas nele, a proposta encerra uma investigação por decisão do próprio governo federal e da Petrobras e não tem relação com o próprio CAD, com o processo do CAD, que se encontra em fase bastante preliminar. Não é uma proposta de remédio em função da investigação em curso. É, isso sim, uma decisão unilateral da empresa. Ou seja, como eu disse aqui algumas vezes, a Petrobras foi lá e imolou as 8 refinarias por decisão própria, e agora a própria Petrobras reconhece isso. Houve um período aqui que houve uma certa tendência a se dizer que o CAD tinha entrado no processo para obrigar a Petrobras. Parece que agora há um reconhecimento de que a própria diretoria da Petrobras é a responsável pela decisão voluntária de vender esses ativos, senador Eduardo, incluindo a refinaria de Manaus. A conselheira Paula Azevedo, na época, também votou contra a homologação, visto que não houve conclusão da investigação, nem apontamento sequer de uma conduta anticompetitiva. Em sua visão, presidente, o CAD poderia homologar uma venda de refinaria sem qualquer apuração de partes anticompetitivas? Ou seja, a Petrobras, acusada de uma prática, se oferece para resolver o problema com seus próprios ativos, e isso é considerado normal. Eu não sei se isso é normal, não vi isso. Não sei se há na história do Brasil e na história do CAD um processo parecido com esse. É, no mínimo, assim, estranho que os próprios gestores façam o oferecimento dessas 8 refinarias. Sobre elas, a Petrobras, então, anunciou a privatização de 8 refinarias com capacidade autorizada de 1,1 milhão de barris dia, e o senhor disse que espera vender essas refinarias por 15 bilhões. Se essas refinarias fossem vendidas, seus compradores transfeririam esse custo de 15 bilhões para os preços de realização do combustível. E, consequentemente, deveria haver elevação dos preços do combustível para o consumidor. Então, o senhor considera que a privatização deverá aumentar o preço para o consumidor? Como evitar esse aumento de preço se os investidores levarão inexoravelmente para os preços de realização os 15 bilhões que gastarão com essas refinarias? Outra coisa, questão da integração, por favor. Questão da integração. É muito diferente, ao contrário do que se afirmou no início, procurar paradigmas no mercado internacional, ultrapassar as ideias antigas. E eu aqui não estou colocando ideia antiga nenhuma, nada de ideologia, simplesmente são os números e as tendências. Não é tendência, isso não é verdade, não é tendência absolutamente no mercado internacional que as empresas se desfaçam da sua característica vertical. Ao contrário, a maior parte das empresas de petróleo sonha ser uma empresa verticalizada. Algumas não conseguem, por isso acabam se especializando em um nicho ou outro. Mas a maior parte delas sonha em ser do poço à petroquímica, mais até do que o posto. Do poço de gás até o acendedor do fogão. Sonha em ser isso. Por quê? E aí explico. As grandes empresas petrolíferas são integradas. Elas não se especializam apenas em exploração e produção, pois as variações do preço do barril do petróleo e do câmbio tornariam seus lucros instáveis. Assim, diante das variações de preço do petróleo e câmbio, o setor de EIP e os setores de refino, distribuição e transporte tendem a estabilizar os ganhos de empresas integradas. Nesse sentido, por que a Petrobras, na contramão do resto das empresas do mundo, do seu tamanho, do seu porte, busca se especializar em EIP, abdicando das receitas valiosas das demais áreas? E exemplifico com números. As demonstrações financeiras da Petrobras, senador Eduardo, verificam que, de 2015 a 2018, a área de abastecimento, portanto, de refino também e distribuição, apresentou lucro de 30,2 bilhões de reais. O lucro da área de exploração e produção, senador Flávio, foi 7,2 bilhões. Né? 3,2 bilhões. 7,6 bilhões o lucro da área de EIP. A BR, por exemplo, apresentou, que já foi vendida, né, praticamente a participação da Petrobras, lucros sucessivos anuais de cerca de 3,2 bilhões, a BR. O refino, 30,2 mesmo. Lucro lá em cima, 30,2 do refino. Exploração e produção, 7,6, que é onde a Petrobras pretende se concentrar, e é natural, tudo bem, é uma atividade lucrativa, mas não basta.
E, no caso, atuando como desintegrada, a empresa perde, nós achamos, pelo menos, que a empresa perde sua relevância. Ainda mais como empresa nacional relevante, hegemônica no mercado, empresa que pratica parcerias nos estados, empresas que têm um papel de estatal. Claro, isso aí já é uma outra questão, que é a visão que se quer ter de uma empresa estatal. Eu até aceito que o governo, eleito de outra forma, claro, também possa pensar de forma diferente. Agora, vamos também aos números e ver se isso aqui, do jeito que é, mesmo que responda a uma ideologia diferente, porque aqui nós temos ideologias diferentes, são ideologias dos dois lados, não há essa coisa de que o lado que quer vender não tem ideologia, o lado que quer preservar tem ideologia. Não é, são ideologias diferentes, e respeito. Só que, em alguns casos, a gente passa do ponto. Nesse caso, me parece que desintegrar a Petrobras, do ponto de vista da verticalização que ela já tem, é um erro. E não tem absolutamente nenhuma conexão com a Operação Lava Jato, com o processo de corrupção, com o inchamento do Estado, nada a ver. Simplesmente é uma opção de gestor, a qual os gestores responderão, claro, tranquilamente, eles sabem disso. Por fim, sobre a TAG. Na reestruturação de ativos, a TAG passou a deter autorizações de longo prazo para operar 4,5 milhões de extensão, regiões Norte e Nordeste, todos os gasodutos do Norte e Nordeste, e operando com 74,7 milhões de metros cúbicos por dia. Esse negócio da TAG é reconhecidamente baseado em contratos corretos, contratos certos, chamados ship or pay, no qual a Petrobras, que é a principal cliente, se obriga a pagar pela capacidade de transporte contratada, independentemente do volume transportado. Ou seja, não importa quantas moléculas de gás você passe, você paga uma quantia certa para garantir o retorno do investimento da construção e da operação do duto. Dessa forma, as receitas de serviço são 4,5 vezes maiores do que o custo dos serviços prestados. A TAG tinha receita de serviço de 4,9 bilhões de reais, enquanto o custo dela era de 1,0, praticamente 1 bilhão. Né? Todas as receitas e despesas ficavam dentro do sistema Petrobras. Agora não. Vende-se essa rede para a Engie, Caisse de Dépôt de Placement do Quebec e tal, nada contra as empresas que compram por 8,6 bilhões, senador Fernando, e o pagamento final, que foi na data da transação, em reais, 33,5 bilhões de reais foram pagos, sendo aproximadamente 2 bilhões destinados a uma liquidação de dívida da TAG com o BNDES. No outro caso que foi feito isso há 2 anos atrás, a NTS, que é a malha de dutos do Sudeste, o que aconteceu foi que o fundo que comprou pagou 4,2 bilhões de dólares, né? E a Petrobras gasta 1 bilhão de reais por trimestre para alugar esses dutos. Ou seja, em menos de 4 anos, a Petrobras terá pago de volta a Brookfield, que comprou a NTS, todo o valor que arrecadou com a privatização da NTS. A pergunta é, qual é a vantagem para a Petrobras numa operação como essa? E com isso eu encerro minhas perguntas por enquanto. Obrigado. Obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência, nobre senador Jean Paul Prats. Na sequência, também, como autor de requerimento, nobre senador Eduardo Braga. Bem, senhor presidente.